Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Covid-19. China impõe quarentena a tripulações de navios de 13 países. Nesta edição, em entrevista exclusiva, o secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura vai explicar como a medida afeta o Brasil. E mais, nos Estados Unidos, neve e frio em abril atrasam trabalhos de campo e o ritmo de plantio do milho é inferior à média histórica. O Brasil registrou fortes temporais e os ventos superaram 100 km por hora em algumas regiões do país. E você vai ver também que a Federarroz afirma que pela primeira vez em 4 anos o preço do cereal supera o custo de produção. Tem tudo isso e tem muito mais. Agora o Mercado e Companhia já está no ar. O governo chinês colocou em quarentena de 14 dias as tripulações de navios de 13 países, entre eles os Estados Unidos, a França, a Alemanha e o Japão. A medida tem o objetivo de evitar a entrada de estrangeiros contaminados com o novo coronavírus. De acordo com a Administração de Segurança Marítima do país asiático, a restrição de movimentação deve atingir parte dos 7 mil tripulantes dos quase 500 navios que chegam aos portos da China todos os dias. Os adidos agrícolas do Brasil em Pequim veicularam as informações e ainda disseram que a situação poderá voltar a afetar negativamente a logística marítima mundial. Vamos já aos detalhes de tudo isso com o Orlando Leite Ribeiro, que é secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e que concede essa entrevista exclusiva ao Canal Rural para esclarecer o que está acontecendo na China, já que o senhor acabou de conversar com os adidos agrícolas em Pequim, não é, secretário? Boa tarde. Boa tarde, Keren. Obrigado pela oportunidade. A sua notícia está absolutamente correta. Isso foi uma medida tomada pelo governo chinês para evitar a contaminação, nova contaminação no país. Agora, como você também observou, o Brasil não está nessa lista. Então, nós estamos acompanhando de muito perto qual vai ser o impacto que isso poderá eventualmente ter no transporte para o Brasil. Não está claro que esse impacto seja negativo. Veja bem, o que temos no momento é um acúmulo de contêineres na China, o que nada nos prejudica, e, por outro lado, nós temos competidores diretos que terão seus custos logísticos aumentados por conta da necessidade de manter as tripulações por 14 dias da China. Então, nós estamos acompanhando de muito perto para ver exatamente no que vai resultar essa nova medida chinesa de proteção do seu território. Há uma preocupação do governo em relação a potenciais efeitos, por exemplo, no agro, que é super exportador e que está ajudando o país a enfrentar a crise econômica à medida que avança nas exportações para o gigante asiático, a China, por exemplo? Olha, no momento não há nenhuma indicação de que essa medida poderá afetar o escoamento das exportações brasileiras para a China. Como eu disse, não há falta de containers e, de certa forma, os nossos custos logísticos ficaram abaixo dos nossos principais concorrentes. Bom, diga pra gente, o senhor conversou com os adidos que reportaram qual situação lá na China neste exato momento, em termos de retomada da economia, de preocupações com uma segunda rodada de quarentena eventual que chegou a ser ventilada essa informação nos últimos dias. Qual é o termômetro que o senhor sentiu ao conversar com os adidos agrícolas lá em Pequim hoje pela manhã? Olha, eu converso com os adidos agrícolas com frequência e converso também com o pessoal aqui da Esplanada, do Ministério da Economia, que nos tem passado números muito positivos a respeito das exportações brasileiras para a China. Na realidade, se você for pegar os 6 primeiros meses do ano, nós tivemos queda das exportações de produtos do agronegócio para a maioria das regiões do mundo, menos para a China. O aumento que nós tivemos das exportações de produtos do agro da China, aliás, mais do que compensou a queda para outras regiões. Bom, dito isso, secretário, a gente precisa saber se houve alguma notificação do governo chinês de que medidas semelhantes podem atingir o Brasil. Todas as medidas de restrição do comércio são informadas ao OMC e repassadas aos demais membros da organização.
Nós estamos acompanhando também de muito perto isso, junto com o Itamaraty, e no momento nós não observamos nenhuma medida que eventualmente possa prejudicar as exportações brasileiras para a China ou para outras partes do mundo. Tá certo. Eu tenho uma pergunta que eu anotei aqui, que se refere às negociações fitossanitárias. Eu gostaria de saber se existe alguma perspectiva de continuidade de negociações nesta fase, em especial para o camarão, que está com bastante dificuldade no mercado interno e tem uma alta demanda na China neste momento. Olha, curiosamente, não chega a ser uma curiosidade, mas o que está acontecendo é que nós estamos tendo maior facilidade, inclusive, para negociar a reabertura de alguns mercados. Por quê? Porque o Brasil é um mercado confiável, nós temos produtos de qualidade em abundância e há uma grande preocupação em vários países do mundo com a segurança alimentar. Por isso eles têm buscado o Brasil. E em alguns casos nós temos visto, por exemplo, em Singapura, a abertura de habilitação de plantas para a exportação de carnes, de proteínas animais, que estavam antes enfim, as negociações estavam complicadas, agora rapidamente foram resolvidas. Então, nós estamos, na verdade, vendo nesse momento, nesse mundo pós-corona, nesse mundo ainda com o coronavírus, em alguns momentos, em alguns casos, até facilidade para a reabertura e retomada das exportações. Tá certo. Secretário, nós agradecemos a presença do governo para esclarecer as informações chegadas lá de Pequim, a partir dos adidos agrícolas, sobre eventuais complicações na questão de marítima, né? E você deixou muito claro que, por enquanto, não há uma expectativa do governo de efeitos colaterais para as exportações do agro brasileiro. A gente vai seguir acompanhando com muita atenção. O senhor é bem-vindo, volte sempre. Obrigado, Kelly. Obrigada, bom trabalho. Bom, acabamos de ouvir o governo, ouvimos também o que disseram e escreveram os adidos agrícolas do Brasil em Pequim e vamos direto à análise de mercado, porque qualquer ruído, seja na questão das exportações, pode impactar o mercado de grãos e a formação de preço ao produtor brasileiro. Por isso, nós convidamos o Paulo Molinari, que fala conosco direto do sul do país nesse momento para avaliar os impactos dessas preocupações em relação a escoamento de produção em função destas quarentenas impostas pela China. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Qual é a sua visão? Você ouvia a entrevista com o secretário. Há algo de preocupante neste cenário? Bem, a sorte nossa é que o Brasil ficou fora da lista, né? Esse é o grande dado positivo, né? Mas, naturalmente, você tem aí, no fluxo natural da logística dos portos, navios parados mais tempo por quarentena, naturalmente isso pode gerar um atraso de desembarque de produtos nos portos chineses, pode atrasar por conta de burocracia sanitária. Todos esses são fatores aí que podem, em algum momento no futuro próximo, atrapalhar embarque, atrasar os embarques aqui no Brasil, e tudo isso acaba afetando a logística interna do Brasil, o fluxo de embarques, apesar de muita coisa já ter sido vendida para a China nesse ano. Qual é o efeito colateral disso na formação de preço? Bom, Chicago tem mais um dia aí de quedas, né? Então, naturalmente, qualquer anúncio no meio dessa situação crítica comercial global, qualquer informação que possa trazer algum atraso, alguma dificuldade comercial, vai acabar sendo negativo para os preços, né? Então, nós continuamos aqui no Brasil com as únicas duas coisas positivas nesse momento para a soja, que é o bom volume de compras da China nesse momento e o câmbio brasileiro, que vem sustentando nossos preços aqui internamente. Pois é, os Estados Unidos estão incluídos nessa lista de 13 países que a China colocou uma quarentena para a tripulação. Isso pode gerar efeitos colaterais na formação destes preços na Bolsa de Chicago, na sua análise, e a Argentina está adotando uma postura semelhante à China, não está? A Argentina já adotou uma postura semelhante desde o começo do mês, está fazendo também a inspeção sanitária nos tripulantes. Aqui no Brasil nós também proibimos as tripulações dos aviões cargueiros de desembarcar no Brasil. Então,
são restrições aí que a epidemia, a pandemia acaba gerando, né? E para o mercado americano, que já não está conseguindo vender muita soja para a China, tendo ainda mais restrições sanitárias, é negativo para a formação de preço na Bolsa de Chicago, sim. Bom, para a gente avançar um pouquinho mais, nesse momento o que pega no Brasil é o dólar, que forma preço mais alto para a soja de milho, conforme você já nos informou. O segundo aspecto é a gente acompanhar a evolução do plantio dos Estados Unidos. A gente está vendo ainda algumas complicações, neve, algumas questões climáticas, e o do USDA reportando que há um atraso muito pequeno, mas atraso em relação ao ritmo médio para essa época, ou seja, está atrasado o milho. Qual é o seu cenário para a safra americana e impacto para o Brasil? Bom, na verdade, não tem atraso nenhum no plantio nos Estados Unidos nesse momento. Quem planta primeiro nos Estados Unidos é o Texas, que não faz parte do meio oeste, né? O Texas sempre planta mais cedo e colhe mais cedo. O meio oeste geralmente começa a plantar milho depois do dia 22, depois do dia 25 de abril. Ainda tem muito frio daqui até semana que vem, isso é natural, é normal, né? E acredito que o plantio esse ano será normal. Tem um pouco de chamada de chuva acima do normal para maio, no meio oeste, nada parecido com o que ocorreu o ano passado. E, em princípio, nos parece que a safra americana vai ser plantada dentro de um quadro regular, não há excesso de umidade nesse momento, então parece que teremos uma safra americana, pelo menos no plantio, dentro do regular. Paulo Molinari, obrigada pela sua presença. Safras e Mercado, bom trabalho para você. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Bom, e ainda hoje você vai conferir mais detalhes sobre os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que apontou a semeadura do milho em 3% da área estimada contra 4%, que é a média dos últimos 5 anos, ou seja, um leve atraso em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos voltar à nossa pauta, que é essa questão trazida com exclusividade para você que acompanha o Mercado e Companhia, da logística marítima mundial, podendo ser afetada pela quarentena imposta pela China a tripulações de pelo menos 13 países. O Brasil está fora dessa lista, mas o mercado está conectado. E é por isso que nós vamos direto a Cuiabá, onde o comentarista do Canal Rural, Glauber Silveira, analisa este tema. Boa tarde, Glauber. Qual é a sua avaliação? Você ouviu a entrevista exclusiva do secretário do governo? Ouviu a análise do analista de mercado, Paulo Molinari, e eu gostaria que você trouxesse a sua percepção para a gente. Boa tarde, Kelly. Quando se trata do mercado chinês, sempre é muito importante estar atento. Eu ouvi as análises, eu inclusive falei hoje com o Edeon Vaz, que é do Movimento Pro Logística, falei também com o Paulo Souza, que é o presidente da Cargill, e eles me colocaram o seguinte: nesse momento, a preocupação que tem acontecido é a questão, principalmente com a questão de container, né, que nessa última semana teve um pouco atrasado, mas agora essa questão toda pode realmente voltar a complicar aquilo que estava se normalizando com relação a container. No curto prazo, a gente olha se parece que não vai afetar nada para o Brasil, parece que vai ser mais positivo, já que não pode receber soja, produtos lá dos Estados Unidos, ou vai demorar, não é que não pode receber, vai demorar se você imaginar. Mas é lógico que no médio prazo, eu falo curto prazo para os próximos dias, mas no médio prazo isso causa uma grande preocupação, porque você tem navios parados, são 7 mil navios parados, e depois, quando eles começam a soltar, você realmente pode ter um problema sério. E a outra coisa que é importante estar atento, e que todos eles também comentaram, é que o Brasil não entre, né, nessa lista. Querendo ou não, nós já estamos aí com mais de 20 mil casos, tem crescido no Brasil. E o chinês ele vai estar olhando para isso também, apesar do chinês precisar bastante dos produtos do Brasil. É muito importante lembrar que a soja você não tem contato humano nenhum, então isso é mais tranquilo. Soja, milho não tem contato. Agora, quando você fala no mercado importante para nós, que é carnes, isso aí você está falando de container refrigerado, e aí você já tem realmente contato, já é um pouco mais complicado. Então, realmente é importante esse controle todo do coronavírus para que não avance e o Brasil não venha entrar nessa lista que a China colocou, porque senão a gente pode realmente ter travamento das coisas, demora, e isso aí prejudica um pouco os preços e prejudica também essa negociação que é importante para o Brasil, já que a China tem recuperado aquilo que o Brasil tem perdido com outros mercados.
Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.